Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao curso de facilitação de reuniões de alto impacto. Antes de começarmos, eu preciso te pedir alguns minutinhos para você se preparar da melhor forma possível. Primeiro, procure um lugar bem confortável para estudar, um cantinho tranquilo onde você possa se concentrar sem interrupções. Se você tiver fones de ouvido por perto, coloque agora, isso vai te ajudar a focar totalmente no conteúdo. Se puder assistir na TV, melhor ainda, a experiência fica muito mais imersiva. E não esquece de pegar um papel e uma caneta para anotar os pontos principais, porque isso faz toda a diferença no seu aprendizado. Ah, e se você está assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal agora, tá bom? Isso é muito importante para você não perder os próximos cursos que vamos lançar. E deixa um comentário aqui embaixo dizendo de qual cidade você está assistindo. Eu adoro saber de onde vocês são, e isso me motiva muito a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Agora sim, vamos ao que interessa. Bem-vindo ao curso de facilitação de reuniões de alto impacto. Neste curso, você vai aprender a transformar encontros corporativos, que muitas vezes são improdutivos e cansativos, em sessões realmente produtivas que geram resultados reais. Vamos explorar técnicas práticas para otimizar o tempo, maximizar a eficácia das reuniões e fazer com que cada encontro valha a pena. Preparado para essa transformação? Então vamos começar. Vamos começar falando sobre um problema que praticamente todas as empresas enfrentam: o desafio das reuniões ineficazes. E olha, esse é um problema sério que impacta diretamente a produtividade e os resultados das organizações. Você já parou para pensar quantas horas por semana você passa em reuniões? E quantas dessas reuniões realmente geraram resultados concretos? A verdade é que muitas reuniões desperdiçam tempo precioso, energia das equipes e recursos da empresa. As pessoas saem das reuniões sem clareza sobre o que foi decidido, sem saber quais são os próximos passos, e muitas vezes com a sensação de que aquelas horas poderiam ter sido usadas de forma muito mais produtiva. Mas por que isso acontece? Existem várias razões. Muitas reuniões não têm um objetivo claro, são convocadas por hábito, não por necessidade real. Outras têm participantes demais, pessoas que não precisavam estar ali. Tem reuniões que começam atrasadas, que são dominadas por uma ou duas pessoas enquanto as outras ficam em silêncio, que se desviam do assunto principal e nunca chegam a uma conclusão. O impacto disso é enorme. Estudos mostram que profissionais gastam, em média, 30% do tempo de trabalho em reuniões e que cerca de metade dessas reuniões são consideradas improdutivas. Isso representa um desperdício gigantesco de recursos. Mas a boa notícia é que podemos reverter essa situação. Ao longo deste curso, você vai aprender técnicas práticas para transformar reuniões em ferramentas poderosas de produtividade organizacional. Vamos agora olhar para alguns dados que realmente impressionam e mostram a dimensão do problema das reuniões ineficazes. Esses números vão te fazer pensar seriamente sobre como as reuniões são conduzidas na sua organização. Estudos recentes mostram que 72% das reuniões são consideradas ineficazes pelos próprios participantes. Isso significa que 7 em cada 10 reuniões não geram o resultado esperado. E o impacto disso é enorme. Em média, cada profissional perde 31 horas por mês em reuniões improdutivas. Pense nisso, 31 horas. Isso é quase uma semana inteira de trabalho desperdiçada todo mês. E as consequências vão muito além do tempo perdido. Primeiro, há um impacto direto nos custos operacionais. Se você calcular o custo-hora dos profissionais que participam de reuniões ineficazes, multiplicado pelas horas desperdiçadas, você chega a valores altíssimos. Muitas empresas gastam milhões por ano em reuniões que não geram valor. Segundo, há uma redução significativa na motivação e no engajamento das equipes. Quando as pessoas participam de reuniões improdutivas repetidamente, elas ficam frustradas, desmotivadas e começam a ver as reuniões como um fardo, não como uma oportunidade de colaboração. E terceiro, a perda de oportunidades estratégicas. Enquanto as pessoas estão presas em reuniões ineficazes, elas deixam de fazer trabalho que realmente importa, de atender clientes, de desenvolver projetos, de inovar.
Esses dados mostram que melhorar a eficácia das reuniões não é um detalhe, é uma necessidade estratégica para qualquer organização. Vamos falar agora sobre um conceito muito interessante e que você provavelmente já vivenciou: o hangover corporativo, ou a ressaca emocional pós-reunião. Esse termo descreve perfeitamente o que acontece depois de reuniões mal conduzidas. Sabe aquela sensação que você tem depois de participar de uma reunião longa, confusa, sem conclusões claras? Você sai da reunião mentalmente exausto, emocionalmente desgastado, sem saber exatamente o que foi decidido ou o que você precisa fazer. Você tenta voltar ao trabalho, mas não consegue se concentrar, porque sua mente ainda está processando a confusão da reunião. Isso é o hangover corporativo. Reuniões mal conduzidas causam perda de foco, porque as pessoas saem sem clareza sobre as prioridades. Causam desgaste emocional, especialmente quando há conflitos não resolvidos, discussões que giram em círculos ou decisões que são tomadas e depois revertidas. E causam queda de performance, porque as pessoas precisam de tempo para se recuperar emocionalmente e retomar a produtividade. Esse hangover corporativo drena a vitalidade organizacional. Quando isso acontece repetidamente, as equipes ficam cronicamente cansadas, desmotivadas e céticas em relação às reuniões. O engajamento é minado, porque as pessoas começam a ver as reuniões como algo a ser evitado, não como uma oportunidade de colaboração e construção coletiva. A boa notícia é que, com técnicas adequadas de facilitação, você pode eliminar esse hangover corporativo e transformar reuniões em experiências energizantes, produtivas e motivadoras. Vamos falar agora sobre uma visão muito interessante e provocativa sobre reuniões que vem de um dos empresários mais inovadores do mundo, Elon Musk. Ele chamou as reuniões ineficazes de "o flagelo das grandes empresas". E olha, essa frase resume muito bem o problema. Elon Musk é conhecido por ter regras muito rigorosas sobre reuniões nas suas empresas, como Tesla e SpaceX. Ele orienta seus colaboradores a saírem de reuniões se não estiverem agregando valor, a questionarem se uma reunião é realmente necessária antes de convocá-la e a manterem as reuniões o mais curtas e focadas possível. Para ele, reuniões desnecessárias ou mal conduzidas são um dos maiores desperdiçadores de tempo e recursos nas organizações. E ele tem razão. Muitas empresas, especialmente as grandes, desenvolvem uma cultura de reuniões por hábito, não por necessidade. As pessoas convocam reuniões porque sempre fizeram assim, não porque realmente precisam. E isso se torna um flagelo, uma praga que consome tempo, energia e produtividade. A transformação é urgente. Precisamos de uma mudança radical na cultura das reuniões. Precisamos focar em eficiência, garantindo que cada reunião tenha um propósito claro e gere resultados concretos. Precisamos eliminar encontros desnecessários, questionando sempre: essa reunião é realmente necessária? Não poderia ser resolvido por e-mail, por mensagem, por uma conversa rápida? Essa mudança cultural, quando bem implementada, libera tempo precioso para trabalho que realmente importa e aumenta significativamente a produtividade organizacional. Vamos agora falar sobre o papel transformador do facilitador, que é a figura central para mudar completamente a dinâmica e os resultados das reuniões corporativas. O facilitador não é apenas alguém que conduz a reunião, ele é muito mais do que isso. O facilitador é um profissional que domina técnicas específicas para criar um ambiente produtivo, colaborativo e focado em resultados. Ele é o guardião do processo, garantindo que a reunião tenha um propósito claro, que todos participem de forma equilibrada, que as discussões sejam produtivas e que decisões sejam tomadas. A facilitação profissional revoluciona a dinâmica das reuniões de várias formas. Primeiro, ela garante que todos tenham voz. O facilitador cria espaço para que pessoas mais tímidas ou introvertidas também contribuam e, ao mesmo tempo, gerencia pessoas que tendem a dominar as conversas. Isso traz diversidade de perspectivas e melhora a qualidade das decisões. Segundo, a facilitação mantém o foco. O facilitador conduz a reunião de forma estruturada, evitando desvios de assunto, discussões paralelas e perda de tempo. Ele garante que cada tópico da agenda seja tratado adequadamente e que a reunião termine no horário previsto.
E terceiro, a facilitação promove um ambiente colaborativo, onde as pessoas se sentem seguras para compartilhar ideias, fazer perguntas, discordar de forma construtiva e construir soluções coletivamente. O resultado é uma transformação completa. Reuniões que eram cansativas e improdutivas se tornam energizantes e geradoras de resultados reais. Esse é o poder da facilitação profissional. Vamos agora entender exatamente o que é facilitação e quais são os elementos fundamentais que a compõem. Facilitação é a arte e a ciência de conduzir grupos em direção a objetivos claros, de forma estruturada, participativa e produtiva. O facilitador não é quem toma as decisões, ele é quem cria as condições para que o grupo tome as melhores decisões possíveis. O primeiro elemento fundamental da facilitação é o direcionamento. O facilitador garante que a reunião tenha um objetivo claro, uma agenda estruturada e que o grupo avance em direção aos resultados esperados. Ele é como um maestro que coordena os diferentes instrumentos para criar uma sinfonia harmoniosa. O segundo elemento é a participação ativa. O facilitador estimula a contribuição equilibrada de todos os participantes. Ele faz perguntas, convida pessoas a compartilharem suas perspectivas, cria dinâmicas que envolvem todos e garante que ninguém fique de fora da discussão. A ideia é aproveitar a inteligência coletiva do grupo. O terceiro elemento é o empoderamento. O facilitador empodera o grupo a tomar suas próprias decisões, a resolver seus próprios problemas, a construir suas próprias soluções. Ele não impõe respostas, ele facilita o processo para que o grupo chegue às respostas. E o quarto elemento são as decisões claras. O facilitador garante que, ao final da reunião, haja clareza sobre o que foi decidido, quem vai fazer o quê, até quando e como o progresso será acompanhado. Esses quatro elementos, direcionamento, participação ativa, empoderamento e decisões claras, são a essência da facilitação eficaz. Vamos falar agora sobre um exemplo inspirador de liderança facilitadora. Carla Mendes, uma referência em facilitação que demonstra como essa abordagem gera coesão e confiança nas equipes. A liderança facilitadora é um estilo de liderança que coloca o facilitador como um catalisador de resultados coletivos, não como alguém que centraliza decisões e controla tudo. Carla Mendes exemplifica muito bem esse estilo, mostrando que liderar não é sobre ter todas as respostas, mas sobre criar as condições para que o grupo encontre as melhores respostas. Os pilares da liderança facilitadora que Carla pratica são 3. Primeiro, a escuta ativa. Isso significa ouvir verdadeiramente o que as pessoas estão dizendo, não apenas esperar a sua vez de falar. É ouvir com atenção, fazer perguntas de aprofundamento, demonstrar interesse genuíno pelas perspectivas dos outros. Essa escuta ativa faz com que as pessoas se sintam valorizadas e respeitadas. Segundo, a empatia estratégica. É a capacidade de se colocar no lugar do outro, de entender as emoções, as preocupações e as motivações das pessoas, e usar esse entendimento para criar soluções que atendam às necessidades de todos. A empatia não é apenas um valor humano, é uma estratégia para construir consenso e engajamento. E terceiro, a criação de um ambiente seguro. Um ambiente onde as pessoas se sintam à vontade para compartilhar ideias, fazer perguntas, discordar, errar e aprender. Esse ambiente seguro fortalece vínculos entre os membros da equipe e promove inovação, porque as pessoas não têm medo de experimentar coisas novas. Essa liderança facilitadora transforma a dinâmica das organizações. Vamos falar agora sobre um dado muito interessante e que mostra uma grande oportunidade profissional: a demanda crescente por facilitadores no mercado brasileiro. Atualmente, existem mais de 1.200 vagas abertas para profissionais com competências em facilitação no Brasil. E o mais impressionante, esse número está crescendo a uma taxa de 45% ao ano. Isso mostra que as empresas estão reconhecendo cada vez mais o valor da facilitação profissional e estão buscando ativamente pessoas com essas habilidades. As áreas que mais demandam facilitadores são 3. Primeira, Agile Coaching. Com a adoção crescente de metodologias ágeis nas empresas, há uma necessidade enorme de profissionais que saibam facilitar cerimônias ágeis, como retrospectivas, planejamentos, dailies
e que consigam criar uma cultura de colaboração e melhoria contínua. Segunda área, recursos humanos. O RH moderno precisa de facilitadores para conduzir processos de desenvolvimento de lideranças, workshops de cultura organizacional, sessões de resolução de conflitos, programas de engajamento e muitas outras iniciativas que dependem de facilitação eficaz. E terceira, consultoria organizacional. Consultorias que trabalham com transformação organizacional, estratégia, inovação e mudança cultural precisam de facilitadores experientes para conduzir workshops com clientes, facilitar processos de cocriação e garantir que as iniciativas gerem resultados reais. Então, se você desenvolver competências sólidas em facilitação, você estará se posicionando em um mercado em crescimento acelerado, com muitas oportunidades e valorização profissional. Técnicas essenciais para facilitar reuniões de alto impacto. Domine métodos comprovados que transformam encontros comuns em sessões extraordinárias, garantindo resultados efetivos e duradouros. Vamos agora aprender uma técnica muito poderosa para começar reuniões de forma engajadora e produtiva. A técnica Power. Essa técnica garante que todos os participantes saibam exatamente por que estão ali, o que se espera deles e o que vão ganhar com aquela reunião. Power é um acrônimo em inglês que representa 5 elementos essenciais para uma abertura eficaz. Vou traduzir e explicar cada um deles. O P é de propósito, ou purpose em inglês. Logo no início da reunião, deixe absolutamente claro qual é o propósito daquele encontro. Por que vocês estão reunidos? Qual é a razão de ser daquela reunião? Isso cria foco e alinhamento desde o primeiro minuto. O O é de outcomes, que são os resultados esperados. O que vocês querem ter alcançado ao final da reunião? Quais decisões precisam ser tomadas? Quais problemas precisam ser resolvidos? Deixar isso claro evita que a reunião se perca em discussões sem fim. O é de What's in it for me, ou seja, os benefícios para cada participante. Explique por que aquela reunião é importante para cada pessoa ali. Como ela vai se beneficiar? Isso aumenta o engajamento. O I é de engagement, ou engajamento. Explique como a reunião vai funcionar, qual será a dinâmica, como as pessoas podem participar. Isso prepara todos para contribuírem ativamente. E o R é de roles, ou papéis. Deixe claro qual é o papel de cada participante. Quem é o facilitador? Quem toma as decisões? Quem registra as anotações? Essa clareza evita confusões e conflitos. Usar a técnica Power na abertura garante reuniões produtivas e focadas desde o início. Vamos falar agora sobre uma técnica simples, mas extremamente poderosa para iniciar reuniões. As perguntas mágicas. Essas são perguntas que inspiram conexão emocional genuína e escuta ativa desde o primeiro momento da reunião. Muitas reuniões começam direto no assunto, sem nenhum aquecimento, sem criar conexão entre as pessoas. O resultado é que os participantes estão fisicamente presentes, mas mentalmente ainda estão nos e-mails, nos problemas que deixaram para trás, nas preocupações do dia. Não há presença real. As perguntas mágicas mudam isso completamente. São perguntas simples que convidam cada pessoa a compartilhar algo pessoal, algo que cria conexão humana. Por exemplo, como você está chegando nesta reunião hoje? Ou, qual foi um momento positivo da sua semana? Ou, o que está ocupando sua mente neste momento? Essas perguntas têm vários benefícios. Primeiro, elas reduzem o distanciamento entre as pessoas, criando um clima mais humano e acolhedor. Segundo, elas criam foco coletivo, porque todos precisam parar e prestar atenção no que cada pessoa está compartilhando. Terceiro, elas estimulam vulnerabilidade, no sentido positivo, mostrando que é seguro ser autêntico naquele espaço. Quando você começa uma reunião com perguntas mágicas, você cria um ambiente completamente diferente. As pessoas se sentem vistas, ouvidas e conectadas, e isso aumenta significativamente a qualidade da colaboração e dos resultados da reunião. Reserve de 5 a 10 minutos no início das reuniões para essas perguntas. Você vai ver a diferença que isso faz. Vamos falar agora sobre uma dinâmica muito eficaz para criar alinhamento, mente e energia nas reuniões. A dinâmica de check-in e check-out. O check-in acontece no início da reunião. É um momento onde cada participante compartilha brevemente como está chegando, quais são suas expectativas para aquela reunião,
ou qual é o seu estado de espírito naquele momento. Isso pode ser feito de forma verbal, com cada pessoa falando por 1 ou 2 minutos, ou pode ser feito de forma visual, usando ferramentas digitais. Por exemplo, você pode usar ferramentas como Mentimeter, Miro ou Jamboard para que as pessoas escrevam suas expectativas em post-its virtuais, ou escolham emojis que representam como estão se sentindo. Isso torna o processo mais dinâmico e inclusivo, especialmente em reuniões virtuais ou híbridas. O check-in fortalece a empatia, porque as pessoas entendem melhor o contexto umas das outras e fortalece a presença no momento, porque convida todos a deixarem de lado as distrações e se concentrarem na reunião. Já o check-out acontece no final da reunião. É um momento de reflexão, onde cada participante compartilha o que está levando daquela reunião, como se sente em relação ao que foi discutido ou qual foi o maior aprendizado. Isso ajuda a consolidar os aprendizados, a encerrar a reunião de forma positiva e a criar um senso de conclusão. Usar check-in e check-out regularmente transforma a qualidade das reuniões, criando um ambiente mais humano, conectado e produtivo. Experimente nas suas próximas reuniões e veja a diferença. Boas práticas para reuniões produtivas. Implemente estratégias testadas que garantem encontros eficientes e orientados a resultados, otimizando o tempo e recursos da organização. Vamos falar agora sobre algo absolutamente fundamental para reuniões eficazes: o planejamento e o foco nos resultados. Porque uma reunião produtiva começa muito antes das pessoas entrarem na sala, ela começa no planejamento. O primeiro passo do planejamento é definir objetivos claros. Antes de convocar qualquer reunião, pergunte-se: qual é o objetivo específico deste encontro? O que eu quero ter alcançado ao final? Se você não consegue responder essa pergunta de forma clara e específica, talvez a reunião não seja necessária. Os objetivos podem ser de diferentes tipos: tomar uma decisão sobre algo específico, resolver um problema, alinhar informações, gerar ideias, planejar ações. O importante é que o objetivo seja claro e mensurável. Ao final da reunião, você deve conseguir dizer se o objetivo foi alcançado ou não. O segundo passo é validar a necessidade da reunião. Pergunte-se: essa reunião é realmente necessária? Não poderia ser resolvido de outra forma, como por e-mail, mensagem ou uma conversa rápida. Lembre-se do que Elon Musk disse: reuniões desnecessárias são um flagelo. Só convoque reuniões quando elas realmente agregarem valor. E o terceiro passo é selecionar os participantes essenciais. Quem realmente precisa estar nessa reunião? Convide apenas as pessoas que podem contribuir para o objetivo ou que precisam estar informadas e envolvidas nas decisões. Reuniões com muitos participantes tendem a ser menos produtivas, porque fica difícil gerenciar a participação de todos. Esse planejamento cuidadoso garante encontros produtivos e eficazes desde o início. Vamos falar agora sobre 2 elementos essenciais para reuniões produtivas: o ambiente e a disciplina coletiva. Esses elementos podem parecer detalhes, mas fazem uma diferença enorme na qualidade dos encontros. Primeiro, a escolha estratégica do local. O ambiente físico ou virtual onde a reunião acontece impacta diretamente a produtividade. Se for presencial, escolha uma sala confortável, bem iluminada, com temperatura agradável, com espaço suficiente e com os recursos necessários, como projetor, quadro branco, post-its. Se for virtual, escolha uma plataforma estável, teste a tecnologia antes, garanta que todos saibam usar as ferramentas. Segundo, a eliminação de distrações. Estabeleça regras claras. Celulares no silencioso ou guardados, laptops fechados a menos que sejam necessários para a reunião, e-mails e mensagens desativados. Crie um ambiente onde as pessoas possam se concentrar totalmente na reunião, sem interrupções. Terceiro, a gestão rigorosa do tempo. Comece no horário, termine no horário. Respeite o tempo das pessoas. Use um timer visível para gerenciar o tempo de cada tópico da agenda. Se um assunto está tomando mais tempo do que o planejado, tome uma decisão: continuar e ajustar o resto da agenda, ou agendar uma reunião específica para aprofundar aquele assunto. E quarto, acordos coletivos. No início da reunião, estabeleça acordos com o grupo sobre como vocês vão trabalhar juntos. Por exemplo, uma pessoa fala por vez,
todos participam, críticas são construtivas, decisões são tomadas por consenso. Esses acordos criam disciplina coletiva e garantem reuniões eficazes e respeitosas. Vamos falar agora sobre a importância do uso de materiais de apoio e do registro de decisões nas reuniões. Esses elementos são fundamentais para aumentar a clareza e garantir que as ações definidas sejam realmente executadas. Primeiro, as apresentações visuais. Os slides, gráficos, imagens, vídeos, qualquer recurso visual que ajude a comunicar as informações de forma clara e envolvente. As pessoas retêm muito mais informação quando ela é apresentada visualmente do que quando é apenas falada. Mas atenção! Evite slides cheios de texto, use visuais simples e impactantes que complementem o que você está dizendo. Segundo, os relatórios preparatórios. Sempre que possível, envie materiais de leitura antes da reunião. Pode ser um relatório com dados, um documento com o contexto do problema a ser discutido, ou um resumo das opções disponíveis. Isso permite que as pessoas cheguem na reunião já preparadas, já tendo refletido sobre o assunto, e isso torna a discussão muito mais produtiva. A reunião deixa de ser sobre apresentar informações e passa a ser sobre discutir e decidir. E terceiro, as atas compartilhadas. Durante a reunião, alguém deve ser responsável por registrar as decisões tomadas, as ações definidas, quem é responsável por cada ação e quais são os prazos. Esse registro deve ser compartilhado com todos os participantes logo após a reunião, de preferência no mesmo dia. A ata funciona como um contrato coletivo, garantindo que todos saibam o que foi decidido e o que precisa ser feito. Esses materiais de apoio e registros aumentam significativamente a clareza e a execução das ações definidas nas reuniões. Vamos falar agora sobre o futuro da facilitação e das reuniões. E olha, o futuro já está acontecendo, com tecnologias emergentes que estão revolucionando completamente a forma como facilitamos e conduzimos encontros corporativos. A primeira grande tendência é o uso de inteligência artificial para apoiar a facilitação. Já existem ferramentas de IA que fazem transcrição automática de reuniões em tempo real, identificam os principais pontos discutidos, geram resumos automáticos e até sugerem ações com base no que foi falado. Isso libera o facilitador para se concentrar na dinâmica humana da reunião, enquanto a tecnologia cuida da parte operacional. A segunda tendência é o uso de plataformas colaborativas avançadas. Ferramentas como Miro, Mural e Jamboard permitem que equipes distribuídas geograficamente colaborem em tempo real como se estivessem na mesma sala. Você pode fazer brainstorming, mapear processos, votar em ideias, tudo de forma visual e interativa. A terceira tendência é a realidade virtual e aumentada para reuniões imersivas. Imagine participar de uma reunião onde você se sente realmente presente com as outras pessoas, mesmo estando em continentes diferentes, usando avatares realistas em ambientes virtuais. Isso já está começando a acontecer e vai se tornar cada vez mais comum. E a quarta tendência é o uso de analytics para medir a eficácia das reuniões. Ferramentas que analisam padrões de participação, tempo de fala de cada pessoa, nível de engajamento e geram insights para melhorar continuamente a qualidade dos encontros. Essas tecnologias estão aumentando a eficácia e a inovação nas reuniões corporativas de forma impressionante. Vamos aprofundar agora em como a inteligência artificial está se tornando uma aliada poderosa nas reuniões corporativas. E olha, isso não é ficção científica, são ferramentas que já estão disponíveis e sendo usadas por milhões de profissionais. Ferramentas como o Zoom AI Companion e o Microsoft Teams Copilot estão revolucionando a forma como conduzimos reuniões. Vamos ver o que elas oferecem. Primeiro, transcrições automáticas em tempo real. A IA consegue transcrever tudo o que é falado na reunião com alta precisão, em múltiplos idiomas. Isso é extremamente útil para pessoas que têm dificuldade auditiva, para quem não é fluente no idioma da reunião ou simplesmente para ter um registro completo e pesquisável do que foi discutido. Segundo, resumos inteligentes. Ao final da reunião, a IA gera automaticamente um resumo dos principais pontos discutidos, das decisões tomadas e das ações definidas.
Isso economiza tempo enorme, porque você não precisa mais passar horas revisando gravações ou notas para lembrar o que foi decidido. Terceiro, maior inclusão. A IA permite que pessoas em diferentes fusos horários assistam à reunião gravada e recebam um resumo personalizado. Permite que pessoas com diferentes estilos de aprendizado tenham acesso à informação da forma que funciona melhor para elas. E permite que pessoas que perderam a reunião se atualizem rapidamente. Além disso, essas ferramentas conseguem identificar quem falou mais, quem falou menos, e sugerir formas de equilibrar a participação. Elas podem até gerar perguntas de follow-up baseadas no que foi discutido. A IA está se tornando um copiloto essencial para facilitadores e participantes de reuniões. E chegamos ao final do nosso curso de facilitação de reuniões de alto impacto. Vamos encerrar com uma mensagem poderosa. Você agora tem o conhecimento e as ferramentas para ser o facilitador que transforma reuniões em decisões eficazes e resultados reais. Ao longo deste curso, nós percorremos uma jornada completa. Começamos com o diagnóstico, entendendo o problema das reuniões ineficazes, os custos envolvidos e o impacto negativo que elas causam nas organizações. Depois, exploramos a solução, descobrindo o papel transformador do facilitador e como a facilitação profissional muda completamente a dinâmica dos encontros. Aprendemos técnicas práticas como a técnica Power para aberturas engajadoras, as perguntas mágicas para criar conexão e as dinâmicas de check-in e check-out. Conhecemos as melhores práticas, desde o planejamento cuidadoso até o uso de materiais de apoio e registro de decisões. E olhamos para o futuro, vendo como tecnologias como inteligência artificial estão revolucionando a facilitação. Esses 5 pilares, diagnóstico, solução, técnicas, práticas e futuro, são a base para você elevar a qualidade de cada encontro que facilitar. Agora é hora de colocar tudo isso em prática. Comece nas suas próximas reuniões, experimente as técnicas, observe os resultados e continue aprimorando suas habilidades. Eu quero agradecer de coração pela sua participação. Se você está no YouTube, não esquece de se inscrever no canal. E o certificado gratuito pode ser emitido seguindo o passo a passo na descrição do vídeo e no grupo do WhatsApp. Muito obrigado, um grande abraço e sucesso na sua jornada como facilitador.